Salve, gente, boa noite. Vim fazer esse vídeo, na verdade, pensando e colocando o mesmo tema que eu coloquei ali no Instagram, que eu tô colocando agora no YouTube, sobre a santidade. Ela não pode matar o que é santo, ela não pode matar o santo. E exatamente por isso a gente não pode deixar de lado as coisas que são santas. A gente não pode afastar uma coisa da outra, sabendo que o que é santo em toda a nossa vida, em todos os parâmetros da nossa vida que Cristo deixou para que vivamos uma vida santa. E isso não se baseia somente no culto, somente no louvor, somente em momentos aonde nós nos sentimos emocionados e santificados, mas em tudo aquilo que a gente coloca a mão. Deve ser santo. E um dos momentos muito interessantes disso, então o tema que eu coloquei no Instagram, foi que há momentos em que nós vemos na igreja a fala, né, de alguns pastores, de alguns irmãos, ou por ignorância, ou até mesmo por maldade, eles levando para um lado aonde a oferta, ela não importa se o pastor presidente ou aonde chega essa oferta, eles estão roubando. É a mesma fala que é dita, por exemplo, por muitos políticos, por muitas pessoas assim de poder, que fala: não importa, a gente tem que taxar mais, vocês têm que ofertar mais, vocês têm que fazer mais, porque assim, a nossa igreja precisa de um telhado, a nossa igreja precisa de bancos novos. Só que, cara, e o missionário que tá no campo, ele não precisa de comida? A criança órfã não precisa de comida, não precisa de sustento? A viúva que está necessitada, ela não precisa de alguém que auxilie ela? Mas a oferta sempre tem que voltar para a gente. Ela é um investimento de acordo com a necessidade nossa. É muito estranho isso, sabe? Porque sempre volta para nós. Não importa o que o seu pastor presidente está fazendo com o dinheiro. Pô, o cara tá todo ano com um carro novo. Ele tá com um apartamento, casa milionária. E o campo tá sem trabalhador. Porque quem quer ir não tem, e não tem financeiro para ir, a igreja não banca. Cara, é muito louco isso, né? Porque, tipo, qual era a lógica de Cristo? Qual era a lógica do dinheiro na igreja? Os dízimos e as ofertas eram para o mantimento da igreja, do templo, ali no Antigo Testamento. E quando chega o Novo Testamento, quando chega Cristo, e Cristo traz uma cultura acerca das ofertas, acerca dos dízimos, sempre não é pro pastor, sabe? Sempre é para Deus. E aí quando a gente vai lá em Tiago 1, fala: a verdadeira religião é visitar o órfão e as viúvas, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E aí que tá, cara, será que a religião que a gente tá vendo em muitas igrejas, ou uma quantidade boa de igrejas, não digo que é a maioria, não digo que são todas, mas uma quantidade boa de igrejas, será que essa religião que está sendo pregada lá é a religião de Cristo? É a religião de Tiago? É a religião lá, Cristo? É muito louco isso, porque aí volta também ao que Cristo falou. Quando são 3 ensinamentos também que Cristo deixou, que é: quando vocês orarem, não orem como os fariseus que saem em praça pública e oram nas esquinas, e eles oram em voz alta para que todos vejam, mas entrem no seu quarto, feche a porta e fala com seu pai em secreto, e ele te recompensará. Assim ele também fala do jejum, e é coisa muito pregada na igreja. Quando jejuares, não jejuem como os fariseus, que vão e eles se vestem de saco e saem às ruas e eles se mostram em necessidade. Façam, porém, lavem o seu rosto, vistam-se e não fale para os outros aquilo que você está fazendo. E aí tem outro ensinamento, que é o primeiro: a oração em segundo, o jejum em terceiro. Mas o primeiro ensinamento: quando deres,
quando deres, não façam como os fariseus que mostram o que eles fazem, mas o que não saiba a sua mão esquerda, o que a direita faz. E aí você vê que 3 desejos de Cristo: a oração, o jejum e a contribuição, não para a igreja, mas para os necessitados, não para dar um carro novo para o pastor, não para dar um apartamento novo para as filhas, os filhos dos pastores, não para dar uma condição financeira boa para o pastor. Não digo que ele não é merecedor de o pastor que mora, vive na obra, o pastor que ele vive para os membros, que ele não mereça um salário, que ele não mereça viver bem. Ele merece viver bem, sim, pelo financeiro da obra. Mas ter uma vida luxuosa, apartamento milionário, onde tem 1 por andar, 2 por andares, 2 por andar, aonde o pastor sempre troca de carro todo ano, com carros de 500 mil, 600 mil, coisa que carro de 100 mil, que é um carro muito bom, leva para o mesmo lugar. Entende? É muito fundo isso, é muito fundo isso, é muito complicado isso, porque quando a gente perde o foco da obra de Deus, a gente começa a usar a humanidade, a gente começa a usar o mundo na obra. E aí Cristo vai e fala, não vos conformeis com este mundo. Só que a gente pensa que conformar com o mundo é o cristão tá tatuando o corpo. É a menina que ela tá pecando com o namorado, ou até mesmo o homossexualismo entrando na igreja, e isso é se amoldar ao mundo? Quando, na verdade, a instituição igreja se tornar uma instituição empresarial, onde o pastor se torna rei daquele lugar, aonde passa de pai para filho, pai para filha, aonde passa gerações de uma família, e não por seriedade, não por eleição, como em Atos está lá, as eleições dos discípulos, a eleição do discípulo que substitui Judas. Entende? E aí que é louco, porque vira um império onde Cristo não é mais o rei. O rei é aquele que cobra os impostos e que se mantém crescendo e crescendo e engordando da obra. E aí quando um cristão chega lá para perguntar, pastor, como que eu faço para entrar para o campo missionário? Porque eu quero ir para a missão. O pastor vai falar, então a gente não tem dinheiro. A gente não tem financeiro para isso, para a obra. O dinheiro que a gente vai te manter no campo é o dinheiro só para você comer. E sai o pastor dirigindo o carro zero. Sai esse pastor que, mano, vamos colocar o nome aos bois, é um lobo. Porque aquele que se alimenta da ovelha não é pastor, é lobo. Aquele que se alimenta da necessidade da ovelha é lobo. Agora eu levanto um pensamento. O que a sua igreja... E eu não falo isso para você somente criticar a igreja. A igreja eu digo corpo, não. Mas para você criticar a instituição. O que a sua igreja faz com as ofertas e com os dízimos? Eles estão mantendo missionários no campo? Eles estão levantando missionários para o campo? Eles estão ajudando os necessitados na rua? Eles estão ajudando os necessitados dando cesta básica de acordo com quem entra na igreja? Uma igreja que entra milionária, ela tem que entra dinheiro milionário, ela tem que ajudar milionários de forma milionária. Entende? E é muito fundo isso, porque entra uma responsabilidade de todo cristão, que é sim impelir a Pedro, impelir ao pastor e falar, pastor, aonde que está indo o dinheiro? E eu não falo isso para igrejas que são sérias, eu falo isso para igrejas que não são sérias. Isso deve ser sim, porque é melhor que esse pastor seja criticado do que ele vá para o inferno. É muito melhor que chegue na cara dele, pastor, o senhor está errando, pastor, o senhor está vacilando nisso daqui, do que ele vá para o inferno. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. É muito louco porque quando a gente vê sobre a oferta, sobre entregar a Deus, Judas faz a mesma coisa. Ele vai e fala assim, porque a mulher chega e ela destrói e quebra o vaso diante de Cristo e ela lava os pés de Cristo com aquele perfume. E quando ela
limpa os pés de Cristo naquele perfume em João 12, Judas fala assim, por que ela não pegou isso e vendeu para que dê dinheiro aos pobres? E aí o trecho continua assim, e Judas falou isso não porque ele se preocupava com os pobres. Louco isso, né? Não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era quem cuidava da bolsa. E ele roubava dinheiro da bolsa. Então toda vez que você vê que a sua igreja não, mas que um pastor, uma pessoa que deveria estar ali para direcionar a obra de Deus, para abraçar a obra de Deus, e ele não faz, estou falando desse pastor, o pastor falso, esse pastor, e ele não faz, e ele sempre está lá pedindo dinheiro para a obra, não vamos abençoar a obra, tá, mas para onde esse dinheiro está indo? O pastor está chegando de carro zero, todo ano. O pastor está chegando com apartamento novo, chácara, fazenda. E não tem missionário no campo? E não tem caridade da sua igreja? Não tem? Preocupante. Preocupante. Porque é muito louco isso. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. Isso eu falo, sabe, gente, porque é algo que tem me incomodado muito. Você vê que a igreja deveria fazer isso. A igreja, eu digo instituição, tá? Não o corpo de Cristo. Mas a igreja deveria fazer isso. Porém, a igreja não tem feito. E como a igreja não tem feito, cara, Deus vai levantar os seus mantenedores. Deus vai levantar pessoas que vai colocar a mão na massa e vai manter os filhos dele lá no campo missionário. Vai manter o pobre, o órfão, a viúva. Ele vai levantar. Só que o problema é que eu sinto pena e misericórdia daqueles que tinham essa responsabilidade. E Deus vai tirar deles. Sabe? É muito melhor, sabe, eles serem criticados do que eles caírem no inferno. Do que no último dia, como está escrito em Mateus 7, Cristo falar para eles, eu nunca vos conheci, vós que praticam a iniquidade. É muito louco isso. É muito louco isso. É muito louco isso. E eu não falo isso como tirando a esperança da igreja, porque Cristo é a solução para tudo. Cristo é a solução para tudo. Mas como uma crítica não só a esses pastores, mas também a gente, ao corpo. O que a gente tem feito com aquilo que entra? Será que a gente tem tido a responsabilidade de fiscalizar sim a obra de Deus? Porque isso daí, a fiscalização não é só para os pastores ou para aqueles que estão em cargos altos, mas é do corpo. Pedro, quando ele vai pregar para Cornélio e ele chega lá nos gentios, na casa dos gentios, e ele prega, a igreja impele Pedro. E aí a igreja, quando chega a Pedro, vai e fala, por que você se assentou com os gentios e entrou na casa deles? Não está escrito na lei que não pode, que isso daí não é lícito a um judeu? E aí Pedro vai e fala, e ele se justifica. Então é muito complicado a gente crer num pastor, crer numa autoridade eclesiástica que não é como Pedro, que quando é impelida, ela se defende com podeis vós tocar no ungido de Deus, entende? É muito complicado, porque a base de todo cristão é humus, pó, humus, que dá origem à humilhação, à humildade, humus, pó. Essa é a natureza de todo o cristão. Todo cristão nascido, todo homem nascido de novo, a natureza é humus, é entender que sem mim nada podeis fazer. É louco isso, então a gente não pode deixar de lado a nossa responsabilidade como cristão. Sua igreja não tem feito, faça você. A instituição que você está, faça você. O seu dízimo e as suas ofertas, que são para mantimento, faça você. Tome você a responsabilidade. Tome você a responsabilidade. A sua igreja não tem feito,
Pô, a gente viu aqui no seu carnê que você não tá ofertando e não tá dizimando. Meu amigo, se sua igreja não é séria, se a igreja onde você está não é séria, não é bíblica, primeira coisa, sai dela, vai para outra. Primeira coisa. Segundo, não dizime nela. Não dizime nela. Pega e dá a uma instituição de caridade verdadeira, dá aos pobres. Se você não confia em nenhuma, pega o seu dinheiro, você mesmo, vai no mercado, faz cesta básica, dá aos pobres, dá à viúva. A caridade é algo que Deus colocou, é algo que Jesus Cristo reforçou. Pega o seu dízimo e a sua oferta e dê aos pobres. Entendeu? Invista no campo missionário, invista na vida, na vida espiritual de alguém, de uma pessoa que está vivendo para a obra de Deus, uma pessoa séria que vive para a obra de Deus, não um pastor que está que tá com o carro do ano, que tá com a casa milionária, que tá lá com a mansão dele e que você sabe que ele não tem empresa, que ele não tem nada fora, mas que ele pega tudo e é tudo da igreja. Que o carro dele está no nome da igreja, que as casas dele estão no nome da igreja, que os financiamentos são pelo CNPJ da igreja. Entende?